Atos golpistas começaram em meados de 2021, com lives já retiradas do ar pela Justiça, em que Bolsonaro atacava o sistema de votação sem apresentar provas. Dizer que o crime de abolição do Estado de Direito começou numa live sem violência é subverter o próprio Código Penal. No dia da independência, em São Paulo, o então presidente afirmou que não cumpriria decisões judiciais do ministro Alexandre de Moraes, que na época comandava o Tribunal Superior Eleitoral. Dizer a você que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não vai cumprir. O general Augusto Heleno também é réu no processo. Ele era ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Vai chegar um ponto que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir. Segundo a PGR, a fala do general Heleno nessa reunião ministerial de maio de 2022 confirma que havia planejamento para criar caos social. Se tiver de dar soco na mesa antes das eleições, se tiver que ligar a mesa antes das eleições. O que o general Heleno está trazendo aqui nessas falas, e aqui, na verdade, falas de certo ponto até republicanas. Após as eleições não tem discussão. Após as eleições não tem o que falar. Até o próprio presidente Bolsonaro falava isso. Quem ganhou a maioria dos votos leva. Segundo a defesa do general Heleno, ele já vinha perdendo poder e não tinha influência sobre Bolsonaro. O planejamento prévio de fabricação de discurso contrário às urnas eletrônicas está demonstrado na agenda apreendida na residência de Augusto Heleno e em arquivos encontrados com Alexandre Ramagem. Alexandre Ramagem era chefe da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Ele é acusado de usar a estrutura da agência para vigiar adversários políticos e reforçar ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral. Alexandre Ramagem sempre falou, eu faço anotações de tudo. Ele chegou a mencionar no interrogatório que era uma espécie de diário, tudo ele anotava. Não há elementos nos autos, elementos de informação, elementos de prova que demonstrem que esses documentos tenham sido transmitidos ou entregues ao então presidente da República. Ele era o grande compilador oficial da República, porque o que tinha naqueles documentos era um compilado de declarações públicas. A Procuradoria-Geral da República reuniu fatos de conhecimento público, além de depoimentos, mensagens, vídeos e outros documentos obtidos na investigação da Polícia Federal. As provas apresentadas somam 70 terabytes, o que, para a acusação, mostra a força do processo, mas que, para os advogados dos réus, tornou impossível a ampla defesa de seus clientes. Só para ter uma ideia, se essa quantidade de dados fosse impressa, a pilha de folhas de papel seria equivalente a 4 viagens de ida e volta entre o Rio de Janeiro e São Paulo. A denúncia não se baseou em conjecturas ou suposições frágeis. Os próprios integrantes da organização criminosa fizeram questão de documentar quase todas as fases da empreitada. Entre os fatos públicos está a reunião que Bolsonaro convocou em julho de 2022 para denunciar a embaixadores supostas fraudes sem provas nas urnas eletrônicas. No Brasil não tem como acompanhar a corrupção. Eu não sei o que vem fazer os observadores de fora aqui. Vão fazer o quê? Vão observar o quê? Chegou o primeiro turno das eleições e o tenente-coronel Mauro Cid, então ajudante de ordens de Bolsonaro, que depois virou delator do esquema, respondeu mensagem de outro militar, confirmando que nada de errado tinha sido encontrado nas urnas eletrônicas. Conseguiram plotar? Nada, nenhum indício de fraude. Mauro Cid jamais elaborou, compartilhou ou incitou qualquer conteúdo golpista, que não há sequer uma única mensagem de sua autoria, propondo, incentivando ou validando qualquer atentado contra a democracia ou contra o sistema eleitoral. No segundo turno, a Polícia Rodoviária Federal organizou bloqueios em estradas com foco especial no Nordeste. Agentes na Polícia Rodoviária Federal mapearam localidades em que o candidato da oposição somara a mais expressiva votação no Nordeste, com vistas a criar barreiras artificiais
a que esta população conseguisse aceder aos postos de votação. Ao fim do dia, o candidato Lula estava eleito. Caminhoneiros que apoiavam Bolsonaro paralisaram estradas. Sem reconhecer a derrota, o presidente se manifestou. O pedido é rodovias. Vamos desobstruí-la para o bem da nossa nação e para que nós possamos continuar lutando por democracia e por liberdade. Os bloqueios pararam. Os acampamentos de apoiadores do candidato derrotado, não. O general Walter Braga Neto, ex-ministro-chefe da Casa Civil e da Defesa, além de candidato a vice de Bolsonaro, é mais um réu no processo. Para a Procuradoria, ele atuava para manter a expectativa de manifestantes que queriam o golpe. Vocês não percam a fé. Não, vamos lá na frente. É só o que eu posso falar para vocês. O delator Mauro Cid ainda revelou que houve um encontro na casa de Braga Neto para discutir os planos golpistas e que ele recebeu do general dinheiro em uma sacola de vinho para repassar a militares das forças especiais. A defesa contesta o delator e questiona por que esses episódios não foram lembrados logo nos primeiros depoimentos do acordo de delação. É um escândalo. É um escândalo ele esquecer este detalhe. Nós não estamos falando, eu disse isso, de uma abotoadura, de um relógio, de um brinco. Nós estamos falando da entrega de um dinheiro para financiar um golpe de Estado. E vai se dar credibilidade a este réu delator que mente descaradamente o tempo inteiro, que mente nessa corte, que mente perante no interrogatório. Não é possível. Meu cliente está preso com base na delação dele. Uma das provas mais importantes para a PGR é a minuta do golpe, um documento que listava supostas interferências do TSE e do STF no processo eleitoral. Previa a realização de novas eleições e a prisão de ministros do Supremo. São as diretrizes para a criação de um gabinete institucional de gestão de crise, formado em sua grande maioria por militares. E o chamado gabinete de crise governaria o país até a realização de novas eleições, mas sem data para acontecer. Uma das versões da minuta foi encontrada na casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e também réu no processo. A defesa sustenta, desde o início, que essa minuta estava circulando na internet e vinha sendo distribuída desde dezembro de 22, muito antes de ser encontrado na residência de Anderson Torres. É a minuta do Google. Ele não participou de reunião golpistas, não participou de qualquer ilação ou movimento antidemocrático. Outra prova destacada pela Procuradoria-Geral é o plano Punhal Verde e Amarelo, que planejava o assassinato do presidente eleito Lula, seu vice, Geraldo Alckmin, e do ministro do STF, Alexandre de Moraes. A investigação da Polícia Federal identificou codinomes usados pelos acusados. Jeca, segundo a PF, seria o candidato Lula, porque sua eliminação abalaria toda a chapa vencedora. A PF acredita que Joca seria o candidato a vice, Geraldo Alckmin. Para isso, se baseou em mensagens que diziam: considerando a inviabilidade do 01 eleito por questão de saúde, a neutralização de Joca extinguiria a chapa vencedora. Quanto ao ministro Moraes, a polícia encontrou levantamentos feitos pelos acusados sobre sua estrutura de segurança. Além disso, a geolocalização dos celulares de militares envolvidos com o plano mostra que eles rondavam o endereço e acompanhavam o itinerário de Alexandre de Moraes. A Polícia Federal encontrou uma troca de mensagens entre militares prontos para agir contra o ministro. Um integrante do grupo escreve: "Tô perto da posição. Vai cancelar o jogo?" Segundo a PF, o homem que estava no comando da ação dá a ordem: abortar. Segundo a investigação, o golpe só não foi adiante porque os comandantes da Aeronáutica e do Exército não concordaram com o plano golpista em 2 ocasiões no mês de dezembro. Entre uma reunião e outra, Bolsonaro interrompeu um silêncio de 37 dias, sem reconhecer o resultado das urnas, para se manifestar em frente a apoiadores. As Forças Armadas
são o último obstáculo para o socialismo. As Forças Armadas, tenho certeza, estão unidas. As Forças Armadas devem, assim como eu, lealdade ao nosso povo. A segunda reunião foi na véspera da tentativa de assassinato de Alexandre de Moraes e, segundo a PGR, foi convocada pelo então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira. Basicamente, fixava-se que o então presidente da República prosseguiria à frente do governo do país e se impediria a posse e o exercício do cargo pelo candidato que a população escolheu. Durante a defesa do general Paulo Sérgio Nogueira, seu advogado fez uma acusação ao ex-presidente Bolsonaro. O general Paulo Sérgio atuou para demover o presidente de incursar, de caminhar por qualquer medida de exceção. Presidente, pois não, ministra Carmen. Andreu, pudesse apenas, doutor Andreu, fazer um esclarecimento, porque Vossa Senhoria, eu copiei aqui 5 vezes, diz que o réu, neste caso, o cliente de Vossa Senhoria, aspas, estava atuando para demover o presidente da República. Demover de quê? Porque até agora todo mundo diz que ninguém pensou nada. Claro, claramente, Vossa Excelência. Demover de adotar qualquer medida de exceção. Muito obrigado. Atuou ativamente. O almirante Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha, foi apontado pelo delator Mauro Cid como o único dos comandantes a se colocar à disposição do plano de golpe. Ele nega. Mas o ex-comandante da Aeronáutica, Tenente-Coronel Carlos Batista Júnior, confirmou em depoimento à Polícia Federal a posição do almirante. Batista Júnior confirmou que numa das reuniões em que Bolsonaro estava presente, o então comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, se dispôs a apoiar o plano golpista. Dessas reuniões, eu tenho uma visão muito passiva do almirante Garnier. Chegou um ponto que ele falou que as tropas da Marinha estariam à disposição do presidente. A defesa do almirante Almir Garnier pediu que a delação de Mauro Cid seja anulada. Seu comportamento provocou prejuízos relevantes ao interesse público e faltou com a lealdade ao longo do procedimento. E que esses vícios comprometem a credibilidade integral dos seus relatos. Não é preciso esforço intelectual extraordinário para reconhecer que, quando o presidente da República e depois o ministro da Defesa convocam a cúpula militar para apresentar documento de formalização de golpe de Estado, o processo criminoso já está em curso. Não se está, nesse caso, num ambiente relativamente inofensivo de conversas entre quem não dispõe de meios para operar. Ao longo do mês de dezembro, seguidores de Bolsonaro fizeram quebra-quebra, enfrentaram a polícia, botaram fogo em ônibus e tentaram explodir um caminhão cheio de combustível na véspera de Natal. E colocam a caixa com a bomba em cima do paralama traseiro esquerdo do caminhão. Na frente dos quartéis, os acampamentos que pediam intervenção militar continuavam mobilizados. Jair Bolsonaro embarcou para a Flórida no dia 30 de dezembro e não passou a faixa para o seu sucessor. Segundo a Procuradoria-Geral, a organização criminosa atuou para impedir a retirada dos acampamentos. O objetivo seria manter ambiente favorável à intervenção das Forças Armadas. Fazia parte do plano a omissão do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres, que foi nomeado secretário de Segurança do Distrito Federal e não preparou um esquema adequado para a primeira semana do novo governo. Apesar das informações de que haveria um grande protesto no domingo, dia 8 de janeiro. As ameaças se transformaram em violência. Não é possível tergiversar e acreditar que, em algum momento, há um elemento que aponte ao ex-presidente Jair Bolsonaro um ato violento ou um ato de grave ameaça. Um documento apreendido na sede do PL, partido de Bolsonaro, reforçou os argumentos da acusação. Esse objetivo chegou a ser declarado de forma expressa ao final do documento, em que se lia: Lula não sobe a rampa. O discurso encontrado na sala
de Jair Bolsonaro. Reforça a convicção a respeito do domínio que ele possuía sobre as ações da organização criminosa, especialmente quanto ao desfecho desejado, a sua permanência autoritária no poder, mediante o uso da força. O julgamento será retomado nesta terça-feira. O relator do processo, Alexandre de Moraes, pediu 2 sessões extras. As sentenças estão previstas para sexta-feira.